Então, bom dia a todos. Eu inicialmente gostaria de agradecer o convite da professora Maria do Carmo para estar aqui na faculdade, conversando com vocês a respeito desse tema que para nós do Conselho Regional de Medicina é muito importante, que é a questão do médico frente às mídias sociais, né? Nós sabemos que hoje essa é uma situação que tem trazido alguns conflitos, alguns questionamentos éticos, mas entendemos também que ela pode ser facilmente resolvida e não existe nenhum impedimento para que o médico trabalhe com esse instrumento, com uma forma de comunicação que a nossa sociedade vem trabalhando. Então, na realidade, nessa nossa conversa aqui, eu vou procurar abordar algumas coisas que estão relacionadas à internet, à mídia, a propaganda médica, porque muitas vezes as coisas se misturam, né? Essa questão do uso da internet e a propaganda médica, ela está muito próxima, né? E depois falar alguma coisa com relação à telemedicina, que é uma realidade que nós vivenciamos e que nós precisamos somente organizar a forma de utilizar, tá? Então, assim, para começar contextualizando, eu trouxe aqui alguns dados para a gente começar a entender melhor qual que é o meio que nós vivemos, né? É importante a gente colocar aqui como que a internet hoje já faz parte da vida de todo mundo. E a gente nem precisa ficar repetindo isso, porque a gente já vê isso no dia a dia. Mas o que acontece? Aqui, ó, já em 2016, que são os dados que nós encontramos com uma segurança maior, praticamente 65% das pessoas já faziam uso da internet. 65% da população brasileira já fazia uso da internet, com pouca diferença entre homem ou mulher, né? 85% dos jovens já faziam uso, e na realidade as crianças acima de 10 anos, 75% dos entrevistados só não utilizam a internet quando tem alguma impossibilidade ou dificuldade de acesso, né? Qual que é a maior demanda? A maior demanda é para enviar ou receber mensagens, tá? Caracterizadas aqui pelo Skype, WhatsApp, Facebook, que é o que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Então, assim, é importante que a gente entenda esse contexto em que nós estamos e, obviamente, o médico está inserido nesse contexto e nós temos que trabalhar a forma como encaminharmos nossa profissão nesse sentido, né? Só para a gente ter uma ideia também da situação do Brasil, se a gente for olhar o tempo gasto por dia na internet, isso aqui já é um dado de 2018, o Brasil é o terceiro país do mundo em que a população está com maior tempo de conexão à internet. O que chama atenção para a gente realmente é essa realidade, né? Na frente ali Tailândia, Filipinas, e o que chama atenção que os países, né, desenvolvidos, ao que a gente esperava que fosse ao contrário, estão mais no fim dessa fila. Então, assim, as pessoas ficam menos tempo na internet do que se imaginava nesses países. Daquelas que estão, né, dos países que estão na internet, tempo gasto em redes sociais, nós também estamos na frente. O Brasil está em segundo lugar dos países que ficam mais tempo conectados nas redes sociais. Isso aí já traduz para a gente a importância de discutirmos esse tema, a importância desse instrumento na nossa sociedade e o quão ele pode ser bom para que a gente possa divulgar e que a gente possa trabalhar informações para a nossa sociedade, mas também os riscos que nós corremos quando isso não é utilizado da forma correta, né? Ao contrário do que a gente colocou nesses dois primeiros slides, aqui uma situação que não é muito boa. Apesar de utilizarmos a internet de uma forma absurdamente elevada, tecnicamente, a velocidade e as características técnicas da nossa internet elas não são boas. Se a gente for olhar aqui a localização do Brasil, ele está bem atrás de vários outros países. Então, a gente avalia aí uma situação, né? Nós temos
uma internet que tecnicamente ela não é das melhores, mas em compensação a nossa população tem utilizado ela de uma forma bastante contundente. E claro, gente, que os médicos, eles não vão estar alheios a essa situação, né? Eles não vão estar alheios por uma questão pessoal, com certeza eles vão trabalhar isso, porque é de interesse do próprio médico, mas nós sabemos também que existe uma certa cobrança em cima dos médicos, até para que eles estejam inseridos nessas mídias. O que a gente precisa é trabalhar isso com cuidado para que a gente não ultrapasse, né, uma linha que é tênue entre a utilização correta dessas mídias e a entrada numa situação que pode ter alguns questionamentos éticos em relação à sua utilização. Então, a gente tem normas específicas, né? Tanto o Conselho Federal de Medicina quanto o Conselho Regional de Medicina editam normas que são específicas para o uso, né, das redes sociais. E aí, quando eu falo que tem uma mistura, porque muitas vezes essas redes sociais elas acabam sendo utilizadas para propaganda do trabalho, e nós vamos ver aqui que isso pode ser feito, não existe nenhum impedimento, desde que seja feito da forma correta. Hoje, né, os profissionais de saúde, não só os médicos, mas os profissionais de saúde, eles têm uma grande dificuldade, que é a competição com o Dr. Google, né? Muitas vezes, quando a gente vai fazer um atendimento, quando a gente recebe um paciente, ele já vem com algumas ideias pré-concebidas, com algumas informações, muitas vezes, que não são as mais adequadas, mas que ele já fez uma pesquisa, ele já se informou na internet, né? E a gente coloca aqui que é o Dr. Google que traz essa internação, que num primeiro momento pode até dificultar a criação e a vinculação de uma relação médico-paciente. Então, uma das primeiras coisas que nós temos que discutir é que nós, médicos, temos que estar preparados para essa nova demanda que chega, né? Essas ideias pré-concebidas que, às vezes, já vêm para uma consulta, e muitas vezes a gente tem que saber como trabalhar isso para poder modificar essa informação ou refinar essa informação sem criar uma dificuldade na relação médico-paciente. Não dá para, num primeiro momento, eu já entender que isso é uma coisa equivocada, ter uma posição de crítica a esse posicionamento, porque isso certamente vai interferir no meu trabalho, na relação médico-paciente que vai ser criada a partir daquela primeira consulta. Então, essa é uma primeira questão que nós precisamos refletir. A nossa sociedade hoje mudou, a informação circula de uma forma muito rápida, o nosso paciente também mudou e o acesso dele à informação também é muito grande. Então ele já vai chegar com essas ideias. O que eu entendo que é uma forma adequada da gente trabalhar é fazer um trabalho no sentido de refinar essa informação ou desmistificar algumas questões que chegam que não estejam da forma correta. Esse é um cuidado que nós temos que ter, né? Como eu disse, essas duas questões estão muito próximas e muitas vezes elas se confundem na publicidade médica. Muitas vezes essas mídias sociais elas estão sendo utilizadas para publicidade médica, o que leva à necessidade de um cuidado mais especial nessa situação. Então, para poder definir isso, o Conselho Federal de Medicina ele trabalha com resoluções. Além do Código de Ética Médica, que traz aqueles pilares, né, da questão da atividade profissional, que são diretrizes, que são conceitos básicos, quando há necessidade de fazer uma discussão mais pormenorizada de algum tema, o conselho utiliza as resoluções. Ela vem normalmente de um artigo do Código de Ética. Se a gente for avaliar lá no Código de Ética, tem informações com relação a essa questão da publicidade, com questão ao sigilo, com a questão dos documentos, mas as resoluções elas vêm para detalhar e para poder trazer informações mais fáceis de serem entendidas com relação a isso. Então, em relação à publicidade médica, nós temos
Desculpa, deixa eu voltar aqui. Com relação à publicidade médica, nós temos uma resolução, que é uma resolução que não é pequena, que é essa resolução aqui, a 1974 de 2011, que ela é bastante específica e muito detalhada com relação a uma série de questões que eu acho que todos os médicos devem conhecer se pretendem fazer algum tipo de divulgação do seu trabalho, e que, pela importância que ela tem, ela foi transformada num manual de publicidade médica que está disponível, né, tanto da forma impressa como digital no site do Conselho, e que ela traz para os médicos todas as orientações de como trabalhar essa questão da publicidade, da inserção nas mídias e uma série de outras questões correlacionadas. O que é que a gente busca sempre, né, quando se diz que vai se trabalhar a publicidade? É o caráter ético, né? Nós temos que ter uma publicidade que ela seja verdadeira e que ela trabalhe com a descrição. O grande foco que é discutido em relação à publicidade é que eu traga um benefício para a sociedade, que eu traga um benefício para o paciente, para as pessoas, sem me utilizar dessa situação para ter ganho pessoal. Essa é a visão ética da publicidade, né? Então, tudo que eu vou fazer, ele tem que ter descrição e ele tem que ter cuidado. Como eu disse, a gente tem várias fontes para poder trabalhar essa questão da publicidade. Aqui o manual de publicidade médica, né? E no próprio Código de Ética, nós temos um capítulo específico, que é o capítulo 13, que trata da publicidade médica através de seus artigos que estão aqui enumerados, né? Isso aí é muito importante que a gente tenha conhecimento, porque isso vai balizar todas as ações que eu vou tomar nesse sentido. Eu falo que nós, médicos, temos a obrigação de, pelo menos, fazer uma leitura rápida do Código de Ética para a gente saber onde localizar alguma situação quando a gente precisar. Porque muitas das respostas que a gente precisa no nosso dia a dia, elas estão lá no Código de Ética, né? Às vezes a gente pode ter uma dificuldade de interpretação, mas isso é facilmente resolvido. Bom, então, essa questão do caráter ético da publicidade, ela é trabalhada através das resoluções, ela é trabalhada através do Código de Ética Médica, né? E o que se objetiva com essa questão? Solucionar os problemas que envolvem a divulgação de assuntos médicos, e aqui cabe eu trazer uma outra informação que é importante. O Conselho de Medicina e o Conselho Federal de Medicina tem uma comissão, que é a CODAME, que é uma comissão que trata de assuntos de divulgação médica, que está à disposição para todos os médicos para orientação nesse sentido. Então, mesmo que eu tenha as resoluções, mesmo que eu tenha o código de ética, mesmo que eu tenha acesso a essas informações, nós temos uma comissão permanente que está vinculada ao Departamento de Fiscalização e que está disponível para poder orientar o médico quando ele tem alguma dúvida nesse sentido. O que a gente tem orientado? Eu quero fazer uma divulgação de um trabalho, eu quero fazer uma divulgação de algumas áreas do meu atendimento. Se tiver dúvida, encaminha isso para a CODAME, que a CODAME vai avaliar e vai te dar um parecer com relação a isso. Isso nós temos no Conselho Regional, aí no caso para a gente, e se tem alguma questão a nível nacional, isso é encaminhado para a CODAME do Conselho Federal de Medicina. E qual que é o objetivo, então? Como eu disse, solucionar os problemas, né, que envolvem a divulgação de assuntos médicos, fazer com que a publicidade médica obedeça exclusivamente aos princípios éticos de orientação e que seja educativa, esse é o princípio básico, e nortear a realização do anúncio, publicidade ou propaganda na área médica. Infelizmente, hoje, nós estamos sendo bombardeados diariamente por uma série de anúncios e propagandas que nem sempre estão dentro desses critérios éticos que nós estamos discutindo aqui e que são feitos de forma
equivocada, né, numa perspectiva de ganho de mercado, de competição profissional, e que não é essa a visão que o CRM tem como a melhor forma do médico divulgar o seu trabalho. A gente tem visto isso em todas as mídias, mas nas mídias sociais, como eu já citei aqui, isso acontece com muita frequência, talvez até pela facilidade da divulgação e pela velocidade com que isso acontece. Hoje no Conselho a gente tem tido muitas demandas com relação a isso, muitas denúncias com relação a isso, e como acontece do ponto de vista da autarquia, todas essas demandas, todas essas denúncias que chegam, elas têm que ser apuradas. E aí, então, é aberto um procedimento, é aberto uma sindicância que vai avaliar esse procedimento, que pode não constatar nada e ser arquivado, ou pode virar um processo ético profissional. Muitas vezes, esses resultados eles são sigilosos, porque existem penalidades que são sigilosas. Então, por exemplo, você pode ter uma censura, você pode ter uma advertência que ela é sigilosa. Então, as pessoas não tomam conhecimento, mas só quem está cometendo a infração, no sentido mais pedagógico para que ele corrija. Então, muitas vezes essas coisas chegam no conselho, elas são trabalhadas e as pessoas são orientadas nesse sentido. Mas o que a gente tem percebido? A gente tem percebido um aumento cada vez maior do número de denúncias com relação a essa questão específica que nós estamos discutindo aqui, da publicidade da propaganda médica. Daí a importância de estarmos abrindo espaços para poder discutir isso, para trazer para a formação do profissional, e aí eu acho muito importante quando a gente tem essa possibilidade, porque muitas vezes na formação profissional, na formação acadêmica, não existe esse espaço para discussão das questões éticas, da discussão da prática profissional, né? A gente vê algumas situações em que a questão da tecnologia ela tem uma posição de relevância, e isso é importante, né? O aprendizado das questões técnicas ele é fundamental, mas nós não podemos esquecer que a medicina ela tem esse lado, né? essa vertente aí da ética que precisa ser repassado para os alunos, para aqueles que estão em formação. E a gente coloca o seguinte: ética é uma situação que a gente não vai colocar no quadro e a pessoa vai aprender. Ética, ela vai ter que vivenciar. Então, quando você tem uma instituição que trabalha isso no seu dia a dia, automaticamente o aluno vai incorporando essas questões. Se você não tem um cuidado de ter essa visão do conteúdo ético no posicionamento da própria instituição, dificilmente o aluno vai sair com uma visão diferenciada nesse sentido. Então, aqui, só recapitulando os objetivos, né, dessa questão das normas éticas, trazer informação, colocar a importância da orientação educativa e nortear a propaganda. Aqui só para facilitar, porque são perguntas que a gente recebe no dia a dia com relação à questão do uso das mídias, e muitas vezes as pessoas se equivocam com relação a isso e entendem que não podem utilizar, que não podem fazer propaganda. Não é isso, isso não é dessa forma. Existem normas a serem seguidas, mas a maioria das propostas elas podem ser realizadas. Então, só para poder a gente facilitar um pouco o entendimento, eu trouxe algumas questões aqui que são questões do dia a dia, que a gente encontra na prática e nas coisas que chegam no conselho, e que a gente traz como orientação. Por exemplo, o que é permitido? É permitido publicar um perfil da internet dados como especialidade, CRM, registro de qualificação de especialista, além do endereço e telefone do local onde atende. O médico pode fazer isso, ele pode utilizar as suas redes para poder fazer esse tipo de divulgação, tá?
Ele pode utilizar qualquer meio de divulgação leiga para prestar informações, dar entrevistas e publicar artigos versando sobre assuntos médicos de fins estritamente educativos. Aqui, mais uma vez, chamando a atenção. Eu posso participar de publicações, eu posso participar de revistas, eu posso utilizar os meios da internet com a finalidade de trazer esclarecimentos e educação para a sociedade. O que mais? É permitido me apresentar como membros de sociedade, com a titulação que eu tenho, as informações com relação às especialidades que eu exerço. Quando imprescindível, o médico pode usar imagens de pacientes em trabalhos e eventos científicos, desde que autorizado previamente. Isso é muito importante. Hoje a gente tem discutido muito uma questão que ela é fundamental na relação médico-paciente, que é a autonomia do paciente. Isso tem que ser respeitado sempre, isso tem que ser trabalhado sempre, e isso tem que ser priorizado sempre. Então, a relação médico-paciente hoje, ela é uma relação de transparência, é uma relação onde o médico tem o saber e tem o posicionamento da orientação no sentido do tratamento, do diagnóstico, mas nós temos ali uma pessoa que tem toda uma autonomia no direcionamento desse tratamento que ele vai fazer ou não. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão. E o que é que não pode? Anunciar especialidade, área de atuação para a qual não esteja qualificado e registrado no CRM. A gente vê isso muito, né? Por que não pode? Porque isso induz a um entendimento errado da sociedade. Quando eu não tenho uma qualificação específica, quando eu não tenho um registro no conselho que vai garantir a fidelidade dessa informação, e isso é obrigatório. Então, se eu fiz uma especialidade, se eu fiz uma prova de título, se eu fiz uma residência, para eu divulgar essa minha especialidade, eu tenho que registrá-la no conselho. Por quê? Porque eu vou garantir que a pessoa que recebe essa informação, ela tem uma informação correta. Porque muitas vezes existem divulgação de situações em que a pessoa, o paciente, é induzido a entender que aquela pessoa tem uma qualificação que, na realidade, ela não tem. Então, isso não pode ser feito. Então, hoje, a orientação que é dada é para que eu possa divulgar uma especialidade, para que eu possa colocar ali no meu bloco, para que eu possa colocar no meu carimbo, que eu tenho uma especialidade, eu tenho que registrá-la no conselho, eu recebo um outro código, um outro número, que é o RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista, que deve, inclusive, constar junto com o seu CRM, para que você possa divulgar. Infelizmente, o que nós estamos vendo? Alguns cursos que são oferecidos, muitas vezes com carga horária inferior a uma especialização, ou sem uma regulamentação adequada, e a pessoa entende que ela está fazendo uma especialização. E depois ela quer divulgar isso como uma área de atuação, uma especialização. Isso não é possível. Isso não é possível porque dentro das normas para habilitação, das normas para qualificação profissional, no nosso país isso não existe. Então o conselho trabalha da mesma forma. Ele trabalha vinculado a essas normas. Então essa é uma situação que inclusive frequentemente é denunciada no conselho. Existem especialidades então em que isso acontece com muita frequência e a gente tem que tomar cuidado. Uma outra questão também que nós não podemos fazer é realizar consultas, diagnósticos ou prescrições por meio de comunicação de massa ou à distância. Essa é uma questão que, num primeiro momento, ela pode trazer um conflito com o que está sendo discutido com a questão da telemedicina, mas nós vamos ver mais à frente um pouquinho que esse conflito ele não existe dessa forma. Eu não posso fazer um diagnóstico, eu não posso definir um tratamento à distância. Eu tenho que ter um contato com o paciente, eu tenho que fazer uma consulta, eu tenho que fazer um exame direto. A questão da telemedicina ela não aborda isso dessa forma. Né? Ela coloca que tem que ter esse primeiro momento. Ela traz algumas possibilidades para depois desse primeiro momento que nós vamos ver um pouquinho mais à frente.
Então, isso aqui continua válido, isso é uma questão que ela é fundamental para que a gente possa trazer qualidade no atendimento prestado, que é a questão de não poder fazer diagnóstico, fazer atendimento à distância. É vedado também, de acordo com a resolução, divulgar e publicar em sites de canais de relacionamento fotos tiradas com pacientes no momento do atendimento, como em consultas e em cirurgias, os chamados selfies. Isso precisa ser entendido. Então o paciente chegou, pediu para eu tirar uma foto, eu não posso tirar uma foto? Não, eu posso tirar uma foto, né? Eu posso tirar uma foto. Eu não posso utilizar dessa foto para poder fazer a autopromoção do meu trabalho. Eu não posso, por exemplo, todo dia tirar foto com o paciente e colocar lá no Instagram. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou fazendo uma autopromoção do meu trabalho. Mas o paciente tirou uma foto e depois ele publicou nos grupos dele. Isso é outra situação, isso não é uma infração. Quem está fazendo essa divulgação, quem encaminhou isso foi outra pessoa, não é o médico que está fazendo isso. Obviamente, se isso começa a acontecer de uma forma repetitiva, algo tem que ser avaliado, porque na realidade isso não acontece dessa forma, né? Então, esse cuidado nós temos que ter. Então, e essa interpretação também nós temos que ter, porque muitas vezes quando saiu isso, fala assim, o médico não pode nem tirar mais uma foto. Não, não é isso. É utilizar-se dessas fotos, utilizar-se desses selfies para publicar nas suas redes sociais de forma a fazer autopromoção. Esse é o cuidado que tem que ser, que nós temos que ter, né? Uma outra situação também que ela é muito comum e que precisa ser trabalhada é que nas peças de marketing eu não posso utilizar expressões como o melhor, o mais eficiente, o único capacitado, aquele que apresenta um resultado garantido ou similares. Por quê? Porque eu não posso me colocar numa posição diferenciada em relação aos outros profissionais. Isso não existe, né? Então, esse cuidado tem que ter. E muitas vezes a gente tem visto isso ser trabalhado no marketing, não só nas mídias sociais, mas em outras formas de divulgação de forma incorreta. Uma questão que eu queria chamar a atenção aqui, gente, o cuidado que a gente tem que tomar, principalmente nessa situação aqui, resultado garantido. Medicina não é uma atividade fim, medicina é uma atividade meio. O que é avaliado é a forma como você exerce a sua profissão. Não tem como o médico garantir um resultado. Obviamente que todos nós procuramos o resultado positivo, mas nem sempre isso pode acontecer. Então não existe uma orientação que é sempre dada, que todo mundo tem que tomar muito cuidado com isso. Existe uma tentativa de se garantir resultados, algumas especialidades isso é mais frequente, inclusive com a apresentação de fotos do antes e depois. Isso é uma situação de extrema gravidade, porque vai contra o pensamento do que é a medicina. Esse tipo de situação, ela leva a atividade médica muito mais para um aspecto consumerista do que da atividade médica como ela deve ser. Nós entendemos, apesar de que existem pensamentos contrários, de que a relação médico-paciente ela não é uma relação de consumo. Existem entendimentos contrários no judiciário e em outros locais que ela configura em algumas situações uma relação de consumo. Mas do ponto de vista ético-profissional, o entendimento é de que ela não é uma relação de consumo. Ela não é uma venda de um produto. E quando a gente não toma o cuidado e utiliza, né, de algumas situações em que eu garanto um resultado, eu estou transformando isso num produto. E realmente quem tem feito isso tem passado por algumas dificuldades, porque isso reforça isso do ponto de vista judiciário e muitas vezes esse questionamento vem dessa forma. Uma outra situação é oferecer garantia de resultado, tratamentos pacientes familiares, por mais que as chances de sucesso sejam grandes, cada organismo reage de uma forma, portanto não é possível garantir esse sucesso. É vedado também que os profissionais façam propagandas de métodos ou técnicas não comprovadas cientificamente. Por incrível que pareça, isso tem aumentado. A gente tem visto profissionais divulgando
tratamentos que não têm comprovação científica e que isso tem trazido grandes problemas para a nossa sociedade, né? O uso de medicamentos, uso de tratamentos que não são reconhecidos. As complicações são grandes, tanto do ponto de vista individual, porque muitas vezes as pessoas deixam de fazer o tratamento recomendado para utilizar outra forma de tratamento. Do ponto de vista econômico também isso tem repercussões que são muito negativas. Esse tipo de atividade tem aumentado muito a judicialização dos procedimentos médicos. Então tem uma série de questões que, enquanto reguladores da atividade médica, os conselhos têm a obrigação de controlar para não deixar que essa situação caminhe dessa forma, né? A gente tem visto na televisão, denúncias com relação a isso, de tratamentos milagrosos, de medicamentos importados que vão fazer isso. O que acontece? É uma questão absolutamente econômica, né? As pessoas estão tendo ganho econômico em cima de uma situação. E o pior de tudo, às vezes impedindo que o tratamento correto seja feito e trazendo complicações do ponto de vista de saúde das pessoas, né? Aqui, gente, só uns exemplos do que a gente não deve fazer, porque a gente sabe que isso não é correto. Eu acho que todo mundo teve a oportunidade de acompanhar, isso saiu na mídia, saiu em vários lugares, de uma médica que apresentou nas redes sociais o filho menor trabalhando com ela num centro cirúrgico. Isso é uma situação que está sendo apurada no conselho. Essa aqui talvez seja a mais conhecida de todas, foi quando houve, né, o vazamento de dados da saúde da dona Marisa, quando ela teve o problema de saúde, né, de quem que foi a culpa ou de quem que não foi a culpa, isso ainda está sendo avaliado, está sendo apurado, mas o fato é que isso não deveria ter acontecido. Eu não posso utilizar as redes sociais dessa forma, né? Isso é absolutamente desnecessário. Talvez o mais recente aqui, o Dr. Bumbum, né, que utilizava as redes sociais de uma forma de se autopromover e, infelizmente, as pessoas acabam acreditando nessa situação a ponto de fazer uma cirurgia plástica num apartamento sem as mínimas condições técnicas para esse cuidado. Então, aí sim, por que a gente coloca... São casos extremos? São casos extremos. Mas por que eu estou colocando isso aqui? Para mostrar a gravidade que é isso. Porque uma coisa, depois que eu jogo na internet, eu não tenho mais controle sobre ela. Ela vai. E isso vai disseminando, e se não tiver um olhar crítico na outra ponta, isso vai acontecendo. Então, a nossa sociedade fica sob risco com essas situações. E como envolve a atividade profissional médica, é de responsabilidade, isso é responsabilidade legal, do conselho fazer o acompanhamento e tomar as medidas necessárias para evitar que essas questões aconteçam. O que a gente busca, né, nessa questão da atividade profissional, do relacionamento do médico com as mídias, com a propaganda médica? Buscar trabalhar assuntos médicos de fins estritamente educativos. Essa é um padrão. Evitar a autopromoção e sensacionalismo. E preservar sempre o decoro da profissão. Eu não posso expor a minha profissão e expor os meus colegas a uma situação que ela é questionável. Eu faço parte de um grupo, eu tenho que ter esse cuidado. Nós temos, sim, espaços que são adequados para se fazer essas discussões, né? Nós temos redes sociais que são específicas e que ajudam nesse trabalho. E aqui eu coloquei a questão do WhatsApp, porque na realidade é a nossa comunicação hoje. Eu posso utilizar o WhatsApp para poder trazer ou encaminhar algumas informações? Posso.
tem orientações específicas que eu acho que não cabe a pena, não vale a pena e nem cabe a gente estar detalhando aqui, mas eu posso usar o WhatsApp sim. Eu posso utilizar o WhatsApp num grupo fechado, por exemplo, um grupo fechado de médicos, onde eu vou circular informações, eu vou poder discutir casos, eu vou poder trocar ideias com o colega, guardando a questão do sigilo e do cuidado. Porque se isso sair, a responsabilidade é de quem encaminhou. Eu posso dar alguma orientação a um paciente de uma forma mais emergencial? O próprio Código de Ética fala isso. Antes não era no WhatsApp, mas era no telefone. Eu não posso fazer atendimento à distância. Mas numa situação de emergência, eu posso dar uma orientação, dar um encaminhamento e tão logo seja possível, eu vou fazer o atendimento presencial para poder configurar e para poder fundamentar melhor essa orientação. A mesma coisa pode ser feita no WhatsApp. Ah, eu atendi uma pessoa, fiz um atendimento presencial e depois ela me faz uma pergunta através do WhatsApp. Eu posso responder? Pode. Isso é sequência de um atendimento que foi feito. O que é que não pode? É eu simplesmente utilizar dessa ferramenta para poder fazer um diagnóstico, para substituir a consulta ou para dar outras orientações que fujam a esse escopo que nós estamos discutindo aqui. Então, as redes sociais elas podem ser utilizadas desde que da forma correta. Aqui, só para mostrar a questão da preocupação do CFM, está pequeno, está difícil de ver, mas a intenção não é ler isso aqui. O CFM ele fez uma resolução, né, regulamentando o uso de aplicativos na atividade profissional. O que aconteceu? Como nós estamos dentro de um contexto, como nós temos alguns aplicativos, ou vários, e que são utilizados de uma forma muito benéfica, pode-se usar aplicativos sim na atividade profissional. A gente começou a ver circular aí que tinha sido criado o Uber da saúde, né? Que era o agendamento de consultas pelo aplicativo. Isso pode? Pode, desde que ele siga as normas corretas. Como é uma atividade médica, esse aplicativo ele tem que ter registro no conselho da área de atuação, ele tem que ter um diretor técnico que vai tratar as causas, tratar as questões médicas de uma forma correta e organizada e vai se responsabilizar por isso. E ele tem normas, inclusive, de registro, né, de atendimento. O que é básico no atendimento médico? É prontuário, é registro. Então, se eu faço uma consulta que é agendada através de um aplicativo, eu tenho que garantir o registro e a segurança dessa informação. Então, dentro dessa resolução que está sendo colocada aqui, não existe nenhum impedimento de que se utilize esses aplicativos, até porque eles são uma forma que a nossa sociedade agora está utilizando para isso, mas ele tem que ter normas. E basicamente essas três. Ele tem que ter um registro para acompanhamento por parte do conselho, ele tem que ter um diretor técnico que vai estar ali norteando todas essas ações, e ele tem que ter uma estrutura de registro de atendimento através de prontuário, que obviamente vai ser um prontuário eletrônico, um prontuário que vai ser registrado, mas que tenha confidencialidade e que possa ser acessado por outros médicos. A gente faz uma comparação como quase que fosse uma clínica, só que é uma clínica virtual. Né? Então, assim, eu vou ter um acesso através desses dados com a garantia do sigilo e da confidencialidade. Aqui, só para a gente citar a questão dos aplicativos, que hoje estão crescendo, estão ficando cada vez maiores, né? Aplicativos que divulgam condutas, eles podem ser utilizados? Pode. É de responsabilidade do médico avaliar aquilo que ele está recebendo, né? E eu acho que isso vai ser uma coisa que vai estar aumentando cada vez mais. Não existiria nenhum motivo de ter um impedimento da utilização de um instrumento que possa facilitar a atividade profissional. Aqui, gente, para a gente tentar resumir um pouco essa nossa fala aqui,
o que a gente busca com essa discussão toda do médico frente às mídias e à propaganda? É tomar cuidado com a imagem do profissional, né? Porque é aquilo que eu falei, a gente é o que a gente posta. Depois que você colocou alguma informação na internet, ela vai embora, você não tem mais nenhum controle sobre ela. Se a gente fizer uma pesquisa do nome da gente na internet, você vai achar uma série de coisas, muitas delas que não foi nem você que postou e que acaba você podendo estar exposto. Então esse cuidado é muito grande, né? Então a gente tem sempre tomar cuidado com as opções de privacidade, procurar trabalhar, né, as questões que são de um perfil pessoal e de um perfil profissional, manter, né, atenção especial para as regras dos conselhos, evitar abordar assuntos polêmicos. Para que eu vou abordar um assunto que não existe uma definição clara em cima dele ainda nas minhas mídias, nos meus contatos? Eu posso estar levando uma informação equivocada. Utilizar sempre as redes para compartilhar informações relevantes. Seu comportamento nas redes é uma extensão do seu comportamento na vida. O bom senso é o segredo. O cuidado, ele é fundamental. Então, o que a gente busca? Evitar autopromoção ou divulgar autopromoção, né? Divulgar endereço e telefone, isso aí já foi colocado lá que não tem problema. Abordar assuntos de forma sensacionalista, fugindo de conceitos técnicos. Publicar informações que causem intranquilidade à sociedade, mesmo que comprovadas cientificamente. Anunciar títulos que não comprovem sua especialidade ou área de atuação. Garantir, prometer ou insinuar bons resultados de tratamento sem comprovação científica, questão do antes e do depois, consultar, diagnosticar ou prescrever por meio de comunicação de massa ou à distância, expor figura de paciente como forma de divulgar técnica, método, resultado de tratamento. Eu acho que basicamente aqui a gente consegue fazer um compilado de todas essas orientações que são fundamentais para a boa prática médica, né? Como utilizar a internet para otimizar o desempenho? A gente sabe que as pessoas hoje têm interesse nisso, né? Então eu vou considerar ter um blog, onde eu vou trabalhar as informações da forma como foi posto aqui, relacionar com a comunidade científica através de instrumentos próprios, né, que a gente pode fazer, grupos de contatos profissionais, onde você tem garantia do sigilo e do cuidado das informações que circulam, Twitter como ferramenta de disseminação de informações, e nós temos também o Workplace, que na realidade é um Facebook de médicos, onde existem especialidades, existem médicos, áreas de discussão, que você pode participar de grupos lá dentro, de acordo com as afinidades ou de acordo com as suas necessidades. Então, nós temos muitos espaços para essas possibilidades e essas abordagens. O que é importante? Cabe ao médico a responsabilidade de observar a legalidade da instituição com a qual mantém relacionamento profissional. O único jeito de lutar contra a pseudociência e o charlatanismo, que essa é uma grande preocupação que a gente tem, o charlatanismo médico, é tomar controle das informações médicas publicadas na rede. E o profissional que exerce a medicina, eu acho que isso aqui é fundamental, inclusive para a gente passar para aqueles que estão em formação, que muitas vezes são bombardeados por uma série de informações e que acham que tem que se utilizar de todos os métodos da maior forma possível para poder atingir rapidamente um objetivo na profissão. E a gente sabe que não é assim, né? O profissional que exerce a medicina com dignidade não tem necessidade de utilizar meios antiéticos para se promover, fazendo concorrência desleal com seus colegas. A melhor propaganda de qualquer médico é a sua seriedade, a sua boa relação com seus pacientes e o compromisso com a saúde do ser humano. Eu acho que essa citação aqui ela é importante, eu acho que ela devia fazer parte de qualquer discussão ética que a gente tiver, principalmente com aqueles que estiverem no período de formação. Gente, já caminhando para finalizar, eu coloquei aqui uma questão, acho que cabe muito bem aqui dentro, né, dessa questão da telesaúde, que é a questão da telemedicina. Todos nós acompanhamos recentemente um movimento muito grande que teve de contraposição a uma proposta do Conselho Federal de Medicina com uma nova resolução que trata da telemedicina.
A primeira coisa que é importante a gente estar passando é que é fundamental que as pessoas conheçam profundamente o que está sendo proposto. As pessoas precisam ler a resolução que foi proposta, que agora está revogada, mas a resolução que foi proposta, e contribuírem de forma a melhorá-la. Telemedicina é uma realidade. É uma realidade que ela é benéfica. Ela faz o quê? Ela melhora a assistência, ela qualifica e traz acesso. Ela precisa ser organizada, ela precisa ser normatizada. Muitas coisas que acontecem hoje, elas acontecem fora da norma. E isso precisa ser trabalhado. Então, a intenção do Conselho, quando trouxe a proposta de resolução, é trazer essa normatização. Algumas situações foram questionadas, e com razão, acredito que não houve uma discussão da forma como poderia ter sido feita, mas isso está sendo retomado. Não sei se vocês sabem, mas no site do Conselho Federal de Medicina existe um espaço para uma consulta pública onde os médicos estão podendo contribuir com propostas para elaboração ou revisão, mudança da resolução. Então é importante a participação não só individual, mas a participação das instituições. Isso é fundamental, porque só assim nós teremos uma resolução que ela é representativa daquilo que os médicos entendem como uma boa prática médica através da telemedicina. O que é que nós temos até então? 2002, a gente tinha um parecer, 2002, 17 anos, a gente tinha um parecer que tratava dessa situação, mas um parecer, não era nenhuma resolução, é uma opinião. E em 2002, através da resolução 1643, foi definido e disciplinada a prestação de serviço através da telemedicina. Mas, obviamente, gente, uma resolução que foi feita há 17 anos atrás, ela precisa de uma adequação, porque as coisas nesse período mudaram muito. Então, o que estava vigente? Estava vigente essa resolução. Então, em 2018, foi proposto e foi divulgada pelo Conselho Federal essa resolução aí, que é a 2227/2018, que foi aquela que trouxe algumas questões em que os médicos questionaram a aplicabilidade delas no dia a dia e, com razão, as coisas voltaram atrás. O Conselho revogou a resolução e ela está em discussão novamente. Aqui só uns pontos que eu acho que é para a gente refletir, né, do que a gente precisa trabalhar. Uma das questões que trouxe mais questionamento, aqui eu só pincei algumas coisas, foi a questão da teleconsulta. Então teve muita dúvida com relação à questão da teleconsulta. O que o artigo 4 colocava? A teleconsulta é a consulta médica remota, mediada por tecnologias, com médico e paciente localizados em diferentes espaços geográficos. Eu acho que precisou ter uma definição melhor do que eram esses espaços geográficos, quais que eram essas distâncias, mas uma situação que nós vamos ter que discutir é como abordar e como fazer essa consulta dessa forma. A teleconsulta subentende como premissa obrigatória o prévio estabelecimento de uma relação presencial entre médico e paciente. É aquilo que eu falei para vocês. O uso da telemedicina, o uso da teleconsulta, não substitui a consulta presencial. Nos atendimentos por longo tempo ou de doenças crônicas, é recomendada a consulta presencial em intervalos não superiores a 120 dias. O estabelecimento de relação médico-paciente de modo virtual é permitido para cobertura assistencial em áreas geograficamente remotas. Esse conceito de áreas geograficamente remotas também precisa ser melhor entendido, desde que existam condições físicas e técnicas recomendadas e profissional de saúde. O teleatendimento deve ser devidamente consentido pelo paciente ou seu representante legal e realizado por livre decisão e sob responsabilidade do profissional médico.
E, em caso de participação de outros profissionais de saúde, esses devem receber treinamento adequado sob responsabilidade do médico, pessoa física ou do diretor técnico da empresa intermediadora. Houve um grande questionamento em relação a essa questão do atendimento, da teleconsulta por outros profissionais que não médicos. Essa é uma questão que precisa ser também melhor debatida e melhor entendida. A teleinterconsulta é a troca de informações e opiniões entre médicos com ou sem a presença do paciente para auxílio diagnóstico, terapêutico, clínico ou cirúrgico. Isso é uma situação que já existe, né? De uma forma bastante adequada, de uma forma correta e que tem contribuído muito para o avanço da medicina. A gente mora num país que ele tem uma dimensão que a gente não tem dimensão do tamanho do Brasil e das áreas, né? Então, a utilização dessa forma de repasse de informação e de suporte para quem está em áreas mais distantes, isso é absolutamente recomendável. Isso é uma situação que qualifica. Aqui a faculdade tem uma experiência grande nesse trabalho, no Brasil é referência para algumas situações, então a gente precisa avaliar isso com cuidado. O telediagnóstico é o ato médico à distância, geográfico e ou temporal, com a transmissão de gráficos, imagens e dados para emissão de laudo ou parecer por médico com registro de qualificação especializada na área relacionada. Eu acho que as coisas que estão sendo colocadas aqui, elas são de fácil entendimento. A telecirurgia, que foi um outro ponto também que trouxe questionamentos e que realmente nessa consulta pública precisa ser mais explorada, o que trazia que a telecirurgia é a realização de procedimentos cirúrgicos remoto, mediado por tecnologias interativas seguras, com médico executor e equipamento robótico em espaços físicos distintos. Qual que é o grande questionamento? Quem vai estar numa ponta e quem vai estar na outra? Na assistência, a gente teria que ter 2 médicos. Então, esse foi um questionamento que surgiu. O telediagnóstico deve ser realizado segundo diretrizes científicas propostas pela Associação de Especialidades, vinculadas ao método, reconhecido pela Comissão Mista de Especialidades e constituídas conforme decreto tal. A teletriagem médica, que é uma outra situação também que a gente tem que ter um cuidado, né? É o ato realizado por um médico com avaliação dos sintomas à distância para definição e direcionamento do paciente ao tipo adequado de assistência que necessita um especialista. Eu não vejo nenhuma dificuldade na questão da teletriagem, desde que a gente tenha um fluxo de atendimento bem estabelecido. Eu não posso substituir o ato médico da consulta médica, do diagnóstico, por uma teletriagem. Esse que eu acho que é o grande risco. Então, se eu faço uma teletriagem, onde eu vou abordar aqueles sintomas e eu vou direcionar o paciente de uma forma mais adequada, não vejo problema. O grande problema é, às vezes, a gente não ter fluxos de atendimento adequados e ocorrer uma tendência de substituir a consulta, de substituir o atendimento médico por essa, vamos dizer, triagem. Aqui, na época, o Conselho Federal de Medicina, ele trouxe aos médicos uma nota e à população, esclarecendo qual que era o entendimento, né, por que dessa questão de atualização dessa resolução, e tendo em vista, né, os questionamentos e a necessidade de uma discussão maior sobre o tema, legítima, com a categoria médica em geral, com as instituições de saúde, e aí os médicos que fazem parte das instituições, essa resolução ela foi revogada e voltou a valer a de 2002. Então hoje nós temos uma resolução que trata da telemedicina, uma resolução de 2002, que tem algumas informações que são importantes, mas que sem dúvida nenhuma precisa ser atualizada frente à mudança da nossa sociedade. Quando a gente fala, não é nem de um ano, de um mês para o outro a gente já tem uma série de mudanças. Imagina então, com esse ato temporal que a gente tem aí, precisa realmente ser. A 2228 foi revogada e é fundamental, e aí eu até coloquei isso aqui para poder estar estimulando
as pessoas, aos médicos, às instituições, a participarem dessa consulta pública para que a gente tenha efetivamente um documento que trate de forma correta desse instrumento que ele já existe, ele é fundamental, ele qualifica, ele dá acesso a uma série de coisas à nossa sociedade, que é a telemedicina. Eu acredito que essa é uma definição que não pode demorar muito. Acho que essa consulta pública está aberta até julho, depois vai ter que ter todo um movimento de discussão do que foi proposto e do restabelecimento ou modificação dessa resolução ou criação de uma outra, dependendo do que foi proposto, para que a gente tenha realmente normas mais adequadas para a utilização da telemedicina no nosso país. Bom, gente, o que eu queria trazer era isso. Eu me coloco à disposição se existir alguma dúvida ou algum questionamento, né? E reitero aqui a disponibilidade do Conselho em responder essas demandas. O Conselho está aberto a todos que o procurarem para que a gente possa trazer essas informações. Eu trouxe aqui um manualzinho que eu acho que vale a pena todo mundo ler, e não poderia deixar de falar do novo Código de Ética Médica, que passou a vigorar a partir agora do dia 1º de maio. É um código que ele buscou atualizar algumas coisas em relação ao anterior, né? Existe uma proposição do Conselho Federal de Medicina agora, tendo em vista todas as mudanças que existem na nossa sociedade, e isso está acontecendo de uma forma muito rápida. As nossas normas, elas têm também que estar de acordo com essas mudanças, ou têm que tratar essas mudanças. Então, existe uma proposta de uma atualização de uma forma mais próxima do Código de Ética Médica. A gente teve um de 88, teve outro de 2009, e agora já estamos com o de 2018, porque na realidade ele terminou em 2018 e começou a trabalhar agora. É a resolução 2217 de 2018, que é um outro convite também que eu faço para que as pessoas, tendo a oportunidade, deem uma lida, porque realmente aqui a gente tem praticamente tudo que a gente precisa para nortear de uma forma correta a nossa atividade profissional. Então, muito obrigado mais uma vez e me coloco à disposição.